Somos salvos pela graça. Não precisamos guardar os mandamentos. Ouvimos muitas vezes, ou algumas vezes, a frase seguinte, que somos salvos pela graça e, portanto, não precisamos guardar os mandamentos de Deus. Pois vamos ver aqui pelas Escrituras o que é que Deus nos diz acerca disto. Efetivamente, é verdade que somos salvos pela graça e nós podemos já começar abrindo a nossa Bíblia aqui no livro de Efésios, no capítulo 2, Efésios 2, vamos ler do versículo 1 a 10. Diz o seguinte: Ele vos vivificou, ou seja, nos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, nos quais outrora, portanto, está a fazer aqui uma diferença entre o que era outrora, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Portanto, antigamente nós andávamos na desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Portanto, ele está a fazer referência àquilo que nós éramos no passado, desobedientes, filhos da ira, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas, no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou seja, ainda que nós andávamos na desobediência, ou seja, na transgressão da lei, Cristo, que é misericordioso, veio e nos salvou. Portanto, só mesmo pela graça é que nós somos salvos. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos. E ele reforça, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, ele está a dizer, vocês são salvos, não é pelas obras, não é por guardar a lei, é porque eu sou misericordioso. Entretanto, ele diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Então, o objetivo de Deus é que nós andemos em boas obras, ou seja, em obras de justiça, em obras de obediência aos mandamentos. Então, mas nós não fomos salvos pela graça, agora precisamos continuar a guardar os mandamentos. Isto eu costumo dizer, usar às vezes uma ilustração que é a seguinte: eu vou na estrada com o meu carro, mas eu vou a 100 km por hora, quando a placa me dizia que eu devia ir a 80. Portanto, eu estou a transgredir a lei do trânsito. O polícia faz-me parar e diz-me que eu realmente estou em excesso de velocidade. E eu digo, ai, senhor guarda, eu sei, mas eu tenho este problema, ou estava com muita urgência, por favor, perdoe-me. E o guarda, que é misericordioso, até perdoa e diz, ok, pronto, então está perdoado, pode seguir o seu caminho. E então, eu sigo o meu caminho e continuo a 100 km a hora. É assim? É claro que não. Eu fui perdoada, mas é para dali para a frente, eu andar em obediência e não em transgressão da lei. E isto foi exatamente o que aconteceu com Maria Madalena. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, alguns talvez possam conhecer a história,
Ela era, enfim, ela era uma mulher da vida, uma prostituta, e ela foi apanhada numa armadilha, fizeram-lhe uma armadilha para testar Jesus. Ela foi apanhada em adultério. E vamos ler em João, no capítulo 8, versículo 10. Então, erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Ou seja, eu estou a usar de graça para contigo, eu não te condeno. Mas o que é que ele diz depois? Vai e não peques mais. Sabendo nós que pecado é transgressão da lei, como nós encontramos em 1 de João 3,4, o que é que Jesus lhe estava a dizer? Eu não te condeno, eu estou a usar de graça para contigo. Mas daqui para a frente não transgridas mais a lei, ou seja, guarda a lei, guarda os mandamentos. Não sei se conseguimos entender a profundidade disto que nós temos aqui. Uma coisa não invalida a outra. Nós efetivamente somos salvos pela graça de Deus. Nós não tínhamos como nos salvar a nós mesmos. E por isso Jesus veio, não é? E nos ofereceu a sua graça. No fundo, ofereceu-nos uma segunda oportunidade. Mas não é para continuarmos a transgredir a lei. Porque, dizem Romanos, no capítulo 3, no versículo 20, diz assim: Porquanto pelas obras da lei, ou seja, por guardar os mandamentos, nenhum homem será justificado diante dele. E agora diz qual é o propósito da lei. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei tem o seu papel, tem o seu lugar. A graça tem o seu lugar. A fé tem o seu lugar. E o jovem rico, em Mateus, no capítulo 19, fez uma pergunta muito interessante a Jesus, que nós encontramos, Mateus capítulo 19, versículo 16 e 17. E eis que se aproximou dele um jovem e lhe disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ou seja, o que é que eu hei de fazer? Ele estava a pôr, ele fazia depender a vida eterna, a salvação dele, daquilo que ele podia fazer. Era assim que ele pensava. Respondeu-lhe ele: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Mas, se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, o próprio Jesus não eliminou a necessidade de guardar os mandamentos. Então, mas afinal de contas, qual é a importância dos mandamentos? Nós agora vamos para Eclesiastes, lá no Antigo Testamento, no capítulo 12, no versículo 13 e 14, Eclesiastes 12, versículo 13 e 14, e diz-nos o seguinte: Este é o fim do discurso. Tudo já foi ouvido. Teme a Deus. Primeiro objetivo, primeira necessidade, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem. Então, qual é o dever do homem? Primeiro, temer a Deus. Segundo, guardar os mandamentos. E ele diz porquê? No versículo 14: Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Então aqui fala-nos que as obras, elas são importantes no juízo. Deus há de trazer a juízo toda a obra. Ou seja, a guarda dos mandamentos não é para salvação. É, em juízo, uma demonstração de que nós já
aceitamos a salvação pela fé. Estamos a entender isto? E isto é importante porque Jesus mesmo, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 16, diz-nos o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, as nossas obras de obediência, elas vão ser a razão de glorificar o nome de Deus. Acham que uma pessoa que rouba, transgredindo o mandamento não roubarás, está a glorificar o nome de Deus? Está a levar os outros a glorificar o nome de Deus? Uma pessoa que mata, uma pessoa que adultera, uma pessoa que cobiça as coisas dos outros, que transgride o dia de sábado, que adora imagens, quando o mandamento diz não farás para ti imagem de escultura, acham que essa pessoa está a levar os outros a glorificar o nome de Deus? Não, de maneira nenhuma. Portanto, a questão é verdade ou é mentira? Que somos salvos pela graça, sim, é verdade. Mas que não precisamos guardar os mandamentos, não, não é verdade. Porque a guarda dos mandamentos demonstra que eu já aceitei a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu não guardo os mandamentos para ser salva, eu guardo os mandamentos porque já aceitei essa salvação, aceitei pela fé que estou salva, pela obra que Jesus já fez por mim.